Esta é uma velha história de um jeito novo. Veremos o quanto dela você conhece. Era uma vez 2 reinos que tinham um péssimo convívio. A discórdia entre eles era tanta que diziam que só um grande herói ou um terrível vilão poderia uni-los. Em um deles viviam pessoas comuns, mas havia um rei vaidoso e ganancioso. Estavam sempre descontentes e invejavam a riqueza e beleza de seus vizinhos. Já no outro reino, o dos Moors, vivia todo tipo de criaturas estranhas e maravilhosas. Não precisavam de reis nem rainhas, pois confiavam uns nos outros. Numa árvore grande no topo de uma colina, vivia uma dessas criaturas. Para você pode ser uma menina, mas não era uma menina qualquer. Era uma fada. E seu nome era Malévola. Olá, Sr. Chanterelle! Belo chapéu! Não façam isso! Passou longe! Bom dia! Bom dia! Bom trabalho, meninas! O que foi? Posso saber? Os poderosos guardas... Quem vai contar? Eu quero contar. Vocês duas quietas, essa é a minha vez, depois é de vocês. Os poderosos... Não, a última vez já foi sua, então agora é a minha, depois é a Tissuit. Contem logo. Tá. Obrigada. Malévola, os poderosos guardas acharam um humano roubando no Poço das Joias. Desculpa. É assim toda vez que ela bate as asas. Humanos aqui. Que não haja outra guerra. Não tenho medo. Porque eu nunca vi um humano de perto. Apareça! Não. Eles querem me matar. E outra. Eles são criaturas horrendas. Isso foi extremamente rude. Não liga pra ele, Baltazar. Você é uma graça. Roubar não é certo. Mas não matamos por conta disso. Apareça! Apareça agora mesmo! Você já é crescido? Não. Aparentemente ele é só um menino. E você é uma menina. Eu acho. Quem é você? Eu me chamo Stephanie. Você, quem é? Eu me chamo Malévola. Sim, peço. Devolva o que roubou. O que eu roubei? Se eu soubesse que você ia jogar fora, não teria devolvido. Mas eu não joguei fora.
pus no lugar dela, como estou fazendo com você. Um dia eu vou morar lá, no castelo. Onde mora agora? No campo. Então seus pais são fazendeiros. Meus pais já morreram. Os meus também. Nos vemos qualquer dia. Não deve nem pensar em voltar. Aqui não é seguro. Mas se eu quisesse e voltasse pra cá, estaria aqui? Pode ser. Que foi? Seu anel. Ferro queima as fadas. Me desculpa. Bonitas asas. Malévola pensou em como Stefan jogou fora o seu anel. Ele que não tinha quase nada. Suas mãos voltariam a se tocar. Seu coração sorriu. Aquele jovem ladrão que esperava roubar uma joia roubou algo muito mais precioso. Malévola! Malévola! Após semanas, olha quem tá de volta. Eu resolvi correr o risco. E aí, como se diverte aqui? Stefan e Malévola tornaram-se amigos improváveis. E por um tempo, pelo menos para eles dois, o velho ódio entre os humanos e as fadas foi esquecido. E a amizade, pouco a pouco, foi se tornando algo mais. E no 16º aniversário dela, Stefan deu a Malévola um presente. Disse que era um beijo de amor verdadeiro. Mas na verdade não era. Com o tempo, a ambição de Stefan o afastou de Malévola e o aproximou das tentações do reino dos humanos. Enquanto Malévola, a mais forte entre as fadas, despontou como a protetora dos Moors. Costumava andar só, e às vezes imaginava por onde andaria Stefan, pois ela nunca compreendeu a ganância e inveja dos homens. Mas ela iria aprender, porque o rei dos humanos soube da ascensão dos Moors e jurou destruí-los. Lá estão os misteriosos Moors, onde ninguém ousa se aventurar por medo das mágicas criaturas que estão escondidas. Mas eu digo, matem-nas!
aceita ordens de um ser com chifres. Ouça! Não é um rei pra mim! Podem decapitar. Batalhão! Levantem e resistam comigo! Mantém a formação! As criaturas do mal são os seres maus! Quando subi ao trono, prometi ao povo que um dia tomaríamos os Mors e seus tesouros. Todos vocês juraram lealdade a mim e a essa causa. Majestade. Fracasso na batalha. Será que este é o meu legado? Eu sei que só esperam a minha morte. Não vai demorar. Então, vou escolher um sucessor para subir ao trono e cuidar da minha filha. Quem entre vocês merece? Mate a criatura alada. Vingue-me. E após minha morte, terá a coroa. Malévola! Malévola!
os humanos? Malévola, eu vim para te alertar. Querem matar você. O rei Henrique não vai parar por nada. Por favor, tem que confiar em mim. Eles conversaram muito e as diferenças foram superadas. E ela perdoou Stefan pela insensatez e ambição. E tudo voltou a ser como era antes. Tem sede? Malévola? O que é isso? Eu vinguei o senhor, Alteza. Ela foi morta. Você fez a coisa certa, meu filho. Fez o que os outros tiveram medo de fazer. A recompensa será sua. Eu farei o meu melhor para poder ser um bom sucessor. Oh, Majestade.
Te peguei! Seu corvo besta! Vire, homem. Demônio! O que você fez com meu belo corpo? Parece que você preferia morrer. Talvez sim. Pare de reclamar. Salvei a sua vida. Perdoe-me. Como o chamo? Diavão. E por ter salvo minha vida, eu serei seu servo. O que deseja? Asas. Desejo que sejam minhas asas. Eu vos apresento o primeiro de sua linhagem, Sua Majestade, o Rei Stefan. Ele fez isso comigo para poder ser rei. E agora, senhora? E Bom, eu não vi nada. Mas eu soube de uma uma o quê? filha. O rei Stefan e a rainha tiveram uma filha. Oh, Vão batizar. Dizem que será uma grande celebração. uma celebração para um bebê. Que bonito.
povo compareceu ao batizado. Até um trio de fadas que veio em sinal de paz e boa vontade. Olha o Pepe. Eu adoro bebês. Se concentrem, por favor. Não vou pedir de novo. Saudações, oh majestade. Eu sou Notgrass, fada do povo de Morse. Sou Flitton, a seu dispor. Eu sou Tissuit, vossa realeza. Elas abençoarão nossa filha. Não são apenas bênçãos comuns. Ajudaremos com mágica. Somos boas com crianças. Muito bem. Doce Aurora, eu te concedo o dom da beleza. Meu desejo é que nunca em seu caminho haja tristeza. Todos os dias serão de alegria. Doce bebê, meu singelo desejo é que haja... Mas que fabulosa plateia, Rei Stefan. Nobreza, realeza, burguesia e... oh, elas. Até os pobres. É meu dever dizer que me senti muito aborrecida por não ter recebido o convite. Não é bem-vinda aqui. Que coisa. Olha, mas que situação. Não está ofendida? Não mesmo. Pra você saber que não sou assim, eu vou conceder meus votos à criança. Não! Não queremos seus votos! Afaste-se da princesa! Fique longe! Ouçam bem todos. A princesa vai de fato crescer com graça e beleza e ser amada por quem a conhecer. Foram belas palavras. Não faça isso. Ela espetará o dedo no pulso de uma roca de fiar e então cairá no sol.
Está bem. A princesa vai poder acordar do seu sono profundo. Mas somente por um beijo de amor. Esta maldição durará para sempre. Nenhum poder na Terra pode mudá-la. O rei Stefan ordenou que confiscassem todas as rocas de fiar do seu reino. Foram destruídas e queimadas para não serem usadas. E depois as mandou jogar no calabouço do castelo. Ele confiou secretamente a proteção da criança às fadas mágicas, que a levaram para um esconderijo distante por 16 anos e um dia. Stefan se isolou por trás das muralhas do seu castelo, enquanto os soldados cavalgavam por toda parte na caçada malévola. Mas ela também fez sua muralha, para que os Moors nunca mais sofressem com a chegada de um humano sequer. E se divertiu com a dor que a sua maldição causou. As fadas se dedicaram à missão de criar Aurora numa pequena cabana na floresta. Oh, não! É isso aqui? Que horror! Vamos! Que pesado esse... bebê, Como pesa! Nós precisamos de um belo disfarce. como assim? Bom, temos que ficar maiores. Desse tamanho não podemos cuidar desse bebê. Então, venham cá, meninas. Prontas? 1, 2, 3, vamos! Até que deu certo, ficou bom. Aqui ninguém vai fazer perguntas. Não somos mais fadas. Somos 3 pobres moças criando uma órfã na floresta. Bom, ninguém mais voa. Como assim? Não faça isso. Sem magia. Sem magia? Você não viu? Nós estamos no meio do nada. Pelo menos não vamos achar aqui. Você tá aqui. Por que estava se escondendo? Vem pra dentro. É tão feia que estou quase tendo dó de você. Te odeio, praga. As fadas não eram as mais indicadas para a tarefa. Pra que esse choro? Deve ser xixi. É fome. Você gostou? Ela vai morrer de fome com essas 3 desastradas. Não, sai. O quê? Não ultrapassei. Eu também vi. Começa de novo. Com muito prazer.
sua cabra chata. Cabra chata. Já pode parar. Posso parar do quê? Quem está fazendo isso? Não sei. As duas estão zombando de mim. E eu não vou tolerar. Não pare para ver. Ele é indestrutível. Nada é indestrutível! Nem o muro, nem a malévola, nem a maldição dela! Tragam os ferreiros aqui. Ora, vejam. Falta pouco para a praga cair naquele vale. O que foi? Vá embora. Vá. Vá embora. Eu não gosto de crianças. Calo, calo.
Agora vai. Vai, vai, vai. Como Malévola disse, a Aurora cresceu com graça e beleza. Passarinho. Bem longe do suntuoso palácio, do qual nem se lembrava. As estações passaram, as flores cresceram e ela também. Vem cá. Bonitinho. Queria conhecer o mundo. E o que estava além do terrível muro de espinhos. Curiosa a Braguinha. Mas ela não era a única que queria passar. Shh. Olha. É ela? É a Malévola? Eu não sei. Pegue-os para mim. Ah, não. É apenas uma camponesa. Pra que isso? Posso saber? Você tinha dito que me ajudaria. Tá bom, mas um cachorro Era um lobo, não um cachorro. é igual, tá? Ah, São sujos, feios e caçam pássaros. tá. Na próxima eu o transformo numa minhoquinha. Prefiro ser uma minhoquinha com prazer. Melhor que um cachorro fedido. Que dúvida.
Henrique está aí. Não precisa ter medo. Eu não tenho medo. Apareça. Aí você terá medo. Não terei medo. Eu sei quem você é. Sabe? É minha fada madrinha. Como? Minha fada madrinha. Você tem cuidado de mim minha vida inteira. Senti a sua presença todo o tempo. Como? Sua sombra. Sei que desde pequena me acompanhou. Não importa onde, sua sombra sempre está junto a mim. Eu lembro de você. Passarinho. Este é o Divo. Olá, Aurora. Eu te conheço desde pequenininha. É como eu imaginava, eu sabia. Ai, é tão bonito. Eu sempre quis ver. Boa noite, Praga. Você zomba de mim. Eu sei muito bem disso. Eu sei tudinho. O que está fazendo? Senhor, a rainha está requisitando sua presença. Deixe-me. Senhor, ela não está bem. As amas temem que ela não passe nem mesmo dessa noite. Não está vendo que nós estamos tendo uma conversa? Quando der errado, Malévola virá atrás de mim. Então, nesse dia, estarei pronto. É tão bonito. Eu revogo o feitiço. Lanço o bem, não o mal.
Eu revogo o feitiço. Lanço o bem, não o mal. Eu revogo o feitiço! Lanço o bem, não o mal! Eu revogo o feitiço! Lanço o bem, não o mal! Lanço o bem, não o mal! Toda fada madrinha tem asas? A maioria. Por que você não? As outras fadas voam. Eu já tive asas, mas foram roubadas de mim. É só o que tenho a dizer sobre isso. De que cor eram? Eram grandes? Tão grandes que quando caminhava arrastavam no chão. Eram muito fortes. Podiam me levar muito além das nuvens e através dos ventos. Elas nunca falharam. Nem sequer uma vez. Podia confiar. Onde estão os homens? Dormindo, Majestade. Que voltem ao trabalho imediatamente. Mas estão exaustos, senhor. Eu farei com que levantem logo pela manhã. Eles têm que trabalhar agora. Mas é madrugada. De fato, é madrugada. Tire-os da cama. O quê? Vá acordá-los! Faça eles voltarem ao trabalho! Não temos muito tempo! Anda! Aurora! Vem cá. Sente. Tenho uma coisa para te contar. O que foi? Existe um mal neste mundo. E eu não posso proteger você. Eu tenho quase 16 anos, madrinha. Posso tomar conta de mim mesma. Sei disso. Eu não me referia a isso. Eu tenho um plano. Logo mais, eu vou viver aqui com os Mors e com você. Nós cuidaremos uma da outra. Não precisa esperar para fazer isso. Já pode viver aqui. Então tá. Eu dormirei numa árvore, comerei framboesas e nozes, e eu farei amizade com muitas fadas. Eu serei muito feliz por toda a minha vida. Vou contar pras minhas tias amanhã. Até amanhã. Será o máximo.
menos quando me deram aranhas pra comer sem querer. Olá. Se assustou, me desculpe. Mas eu estava indo pro castelo do rei Stefan e de repente eu perdi a trilha. Pode me ajudar? Oh, perdão, foi tudo culpa minha. Eu é que... Perdoe-me. É por ali. O castelo. Qual é o seu nome? É Philip. Olá, Philip. E o seu? Aurora. É um prazer, Aurora. Foi um prazer conhecê-la e mais uma vez me perdoe por ser tão desastrado. Está perdoado. Obrigado. Bom, é melhor eu ir. Adeus. Vai passar por aqui de novo? A donzela pode apostar. Então verei logo. Logo, logo. Até mais, Philip. Até mais. Se cuide. Ei, pare com isso. Bem, esse moço é a resposta. Não, Divo. Sim, um beijo de amor, se lembra? De amor verdadeiro. Amor verdadeiro. Você não compreendeu ainda. Eu fiz isso porque não existe amor verdadeiro. Você pode pensar desse jeito, mas... não pensa na Aurora? Aquele rapaz pode ser a única chance dela. Não interfira no destino. Vá em frente. Me transforme no que quiser. Um pombo, um verme. Eu já não ligo mesmo. Estou tão feliz por partirmos amanhã. Nós não vamos partir amanhã. Aurora faz 16 anos amanhã. E Stefan ordenou que só um dia depois voltássemos pra lá. Não. Ele disse no mesmo dia. Não. No dia depois do aniversário. No dia. Depois. No dia. Depois. Não. Depois. Não. Depois. Não. Depois. Não. Depois. Não. Pare com isso. O quê? Eu preciso conversar sobre uma coisa. Sim, querida, pode dizer. Desculpem dizer isso a vocês, mas amanhã farei 16 anos. Eu estou indo embora. Olha aqui, mocinha. Eu não passei 16 anos neste mísero buraco com essas duas imbecis só pra você estragar tudo no último dia. Combinamos com seu pai e vamos levá-la de volta. Com o meu pai? Disseram que os meus pais tinham morrido. Acho melhor sentar um pouco. Fada madrinha! Estou aqui. Quando ia me contar sobre a maldição?
É verdade? É sim. Minhas tias disseram que foi uma fada má. Eu não me lembro do nome. Disseram que é Malévola. É você. Você é a Malévola. Não. Não toque em mim. Você é o mal que existe no mundo. É você. Ache o menino! No portão. Eu quero que ela entre. Perdoe interromper, Majestade. Esta camponesa estava no portão. Ela afirma ser a princesa. Papai, sou eu, Aurora. É igualzinho a sua mãe. Por que veio um dia mais cedo? Eu disse para as 3 tontas. Tranquem-na no quarto. Vai. Preparem os homens. Malévola está vindo. Vou ser pequenininha de novo. Olhe os meus pezinhos. Adoro os meus pés pequenininhos. Presta atenção. Temos que achar a Aurora. Ou o rei vai nos esganar. Princesa. Eu procuro uma garota. É claro que sim. Quero um cavalo.
Ele retirou os guardas. Está esperando por você. Se entrarmos no castelo, nunca sairemos vivos. Então fique. A guerra é minha. Muito obrigado mesmo. Me ajude, Dieval. Eu não conseguiria sem você, Dieval. Estou ouvindo. Olhem só. Vejam o que fizeram. Só está dormindo. Só está dormindo, não é? Só está dormindo. Só está dormindo. Para sempre! E um beijo de amor verdadeiro. Um beijo, sim. Não existe amor verdadeiro. Mas é a única chance dela, Majestade. Senhora. E agora o que faremos? Desistir não é uma opção. Vamos as duas. Mas não sabemos nem por onde começar. Amor verdadeiro não cai do céu, não é? Perdoe-me. Onde estou? Eu não tenho ideia alguma. No castelo do rei Stefan. Estou no lugar certo. Mas não me lembro de como cheguei aqui. E por que veio? Meu pai me enviou para ver o rei. Quem é seu pai? O rei John de Austen. Um príncipe! Aurora? Ele a conhece. Por que ela dorme? Ela está presa em um encantamento. Ela não é bonita. A mais bela garota que eu já vi. Não quer beijá-la? Quero muito. Vá em frente. Acho que não seria certo. Mal a conheço, só nos vimos uma vez. Nunca ouviu falar de amor à primeira vista? Beija. Vai logo. Disseram um encantamento. Beija!
fez com propriedade. Era pra ser um beijo de amor verdadeiro. Eu achei que fosse... O que estão fazendo? Vamos continuar procurando. Eu te falei. Não vou pedir o seu perdão, porque o que fiz a você é imperdoável. Eu estava cega de ódio e revolta. Querida Aurora, roubou o resto do meu coração. E agora te perdi para sempre. Eu juro não abandonar você enquanto eu viver. E nenhum dia se passará sem que eu me sinta culpada. Olá, fada madrinha. Olá, Braga. Um amor verdadeiro. Ela veio, senhor. Vamos voltar para os Moors agora? Se é o que você deseja. Ah!
Já chega! Como você se sente? Tendo poderes de fada, mas sem asas. Em um mundo que não é seu! Malévola desmanchou sua muralha de espinhos e abandonou a coroa. E convidou Aurora para conhecer os Moors como eles eram no passado, quando Malévola era criança e o seu coração puro. Pois agora era de novo. Mas isso não foi tudo. Estão esperando. E esperem por mim. Concedemos a coroa doce, Aurora, por quem nós sacrificamos anos de nossas vidas.
Deixa pra lá. Nossos reinos foram unificados. A Sua Alteza! Portanto, a história não é exatamente como contaram a você. Eu sei disso, pois eu é que fui chamada de a Bela Adormecida. No fim, meu reino foi unido não por um herói ou um vilão, como a lenda dizia, mas por alguém que foi heroína e vilã. E seu nome